Paramos no Daf Bet Amud Bet, está 11 linhas do começo. Então vamos começar a ler. Mas agora ela fez algumas perguntas da linguagem da Mishnah. Então ela vai continuar agora outra pergunta. Vamos lá. O Mayairi Detani Shalosh. Por que está tratando? Por que começou a Mishnah falando Aisha Niknet Beshalosh Drachim? A mulher, Ela é comprada, adquirida em três drachim, né? Que a gente também caminhos, né? Três jeitos, três caminhos. E a Mishnah usou a linguagem de shalosh. Qual a diferença de shalosh para shloshá? todos os dois são número 3. Os dois são três, mas qual a diferença de shalosh para shloshá? Xoxá é o terceiro. Então, ao contrário. Isso confunde no hebraico e português. Shloshá é masculino e shalosh é feminino. Sempre o shalosh é feminino. Então, arba é feminino, arba'a é masculino. Sempre no A no final. Hamesh é feminino, hamishá é masculino. Então sempre é o contrário, parece no português é o contrário. Tá, então é o seguinte, então o Gemara está falando, está escrito no feminino. Então, a pergunta do Gemara é por que a gente não escreve de vez falar shalosh drachim, shloshá drachim no masculino? Em geral, a Torá toda ela é escrita na linguagem do masculino. É um fato, tipo, não sei se tem qual a explicação exatamente, mas o verbo normalmente que se usa, normalmente é o masculino. Então, pergunta a Mishnah, por que aqui está diferente? Deve ter algum motivo. Deus é homem e mulher. Não, então, Dizem que não tem som. Vamos mudar isso. então vamos lá. Então começou a Gemara. O Mayari Detani Shalosh, Litnei Shloshá. Por que está escrito Shalosh? Litnei, escreve na Mishnah. Shloshá, escreve no masculino. Responde a Gemara, Mishu, qual o motivo? De Kabai Lemitnei Derech. Qual foi a continuação? A gente tem que conjugar o número de acordo com o que vai ser dito. Então, a gente vai falar logo depois, Derech, caminhos. 3 caminhos. E Vederech Lashon Nekevah. Fala a Gemara que a palavra Derech é uma linguagem feminino. Então, já que vai falar Derech, que é feminino, falou Shalosh, que é feminino. Virtiv, e a Gemara, ela traz uma prova. Então, tem a Mishnah que está no feminino, falou a palavra Derech no feminino. E tem uma prova que é um pasuk, um versículo, que vai mostrar que o Derech a palavra caminho é feminino. Qual o pasuk? Veodatam laem et haderech elchu ba. Tá vendo? A Gemara fala isso. Veodatam laem et haderech elchu ba. Então isso é escrito em Shemot. O passuco inteiro é o seguinte: Veizarta ethem et hachukim vet hatorot veodatam laem et haderech elchu ba vet hamaaseh asher asum. Você vai divertir para eles, avisar os caminhos, as leis, as torot, veodatam laem et haderech, mostrar para eles o caminho, o caminho que eles devem seguir, que deve ir nele. São os atos que vão ser ditos. Isso está na Torá. E a Torá, então, ela fala, você vai avisar eles o Derech, o caminho, e Elhu Ba. Se o caminho fosse masculino, deveria escrever Elhu Bo. Já que está escrito Elhu Ba, é porque está falando feminino. Não, masculino. Não, Ba. Derech Elhu. Não é tudo contrário, em números que parece contrário. Mas a Derech Elchu Ba é o feminino. Então por isso que a gente uma prova daqui no passuco da Torá que a palavra Derech, caminho, ela se conjuga sempre no feminino. Então já do mesmo jeito que na Torá está escrito Derech Elchu Ba e não Elchu Bo, você vai andar nesse caminho está escrito nesse, está no feminino, em hebraico. E por isso, na nossa Mishnah também falou Derech e falou no feminino, tá bom? Então, muito simples, a gente tem uma prova de uma Mishnah falando no feminino e a gente tem a prova de um passuco da Torá falando no feminino. Então, por isso que a gente falou no feminino Shalosh. A gente descobriu que o Derech é feminino. Sim?
Tá entendido então? Vê lá, mas agora pergunta a Detânia, o que está escrito numa outra Mishnah aqui. Beshivat drachim bodkim et azav. Sim, então tem assim, tem uma impureza do homem que não é como hoje em dia, mas é tipo a mulher ela fica impura quando ela menstrua. Então isso é uma impureza. E o homem, ele também tem uma impureza quando sai dele. Mas tem quando tem tipo uma doença que como sai também do órgão do homem, tipo isso, mas é mais líquido, é um pouco diferente do que é o normal. E tem leis quando sai isso. Pelo que eu sei, até onde eu sei, isso não é comum hoje em dia, mas de qualquer forma, isso era uma impureza. Foi? É doença venérea? Doença venérea. Tipo gonorreia? Não sei. Não, é algo que sai. Não, é tipo sai pelo. Secreção. Não, tem gente que já Gonorreia. Então, é o que acontece. Então, se sai mais de 2 vezes, tem leis na Torá que a pessoa tem que contar os dias para ficar puro de novo, como se fosse da mulher também, parecido. Então, e se sai mais de uma vez, 3 vezes, depois tem que trazer também um corbá. Então, assim, tem leis desse tipo de impureza, uma impureza isso. Então, a Mishnah, ela fala sobre isso. E ela fala do seguinte, qual é a linguagem que ela fala? Beshivat derachim bodkim et azav. Quando é que sai isso, quando a pessoa tem isso, se tem algum outro motivo externo que aconteceu, ela não está impura. Quais são? Então a Gemara ela relaciona 7 caminhos, 7 jeitos que a pessoa tem que verificar. Talvez o motivo que ela está tendo isso não é por uma impureza, é porque alguma comida que ela comeu, uma bebida, muita comida que ela comeu. Então tem 7 coisas que podem ser os motivos que aconteceu isso. E se o motivo foi esse, ele não está impuro, não está nesse nível de impureza que tem que contar, etc. Entendeu? Então a Mishnah lá ela raciona 7 coisas que a pessoa tem que contar. E qual foi a linguagem que a Mishnah usou lá? Ela usou no masculino. Beshivá, tá vendo? Shivá, drachim, também falou a palavra drachim, só que agora não falou sheva drachim, falou shivá. Então agora a gente está vendo uma Mishnah que ela usou a palavra drachim no masculino. Então começou a complicar. A gente tinha tanta certeza, a gente falou, nossa Mishnah, o Derer é feminino, tem um passugo na Torá que é feminino, etc. A Gemara falou, não é tão simples assim. Vou te trazer uma Mishnah agora que falou que essa palavra Derer, caminho, está no masculino. Qual a Mishnah? Essa Mishnah que fala sobre que tem 7 coisas que a pessoa verifica se ela está zav, se ela está nessa impureza de zav, que saiu esse tipo de esperma mais líquido, alguma doença assim, que ela tem 7 coisas que ela deve verificar antes de decidir que ela está nesse tipo de impureza. Então, quando falou essa Mishnah, usou a palavra derer, caminho, mas não masculino, porque falou a palavra shiva, 7, conjugou no masculino. Se fosse feminino, iria ser sheva. Então isso que a Gemara falou. Detanya, beshiva drachim, bodkim et azav, nitnei sheva. Escreve sheva. Fala Gemara, mishum de kabai lemitnei derer. Porque a Gemara, porque a gente queria falar na Mishnah a palavra derer. E aí a gente conjugou Shiva, porque a gente ia falar derer. Veashkar, não fala Gemara, continua falando, Veashkar derer, a gente encontrou também derer, de Ikrei, que está chamado na Torá, Lashon Zahar, também na Torá é chamada caminho no masculino. Então agora a gente já está com uma segunda prova, a gente agora está com uma prova agora da Torá, que caminho é masculino. Antes a gente tinha trazido a nossa Mishnah e mais um passuk, um versículo da Torá, que o Der é o caminho que se conjuga no feminino. E agora a gente já trouxe uma Mishnah e agora vai trazer um passuk, um versículo da Torá, que Der está se conjugando no masculino.
Deikre lashon zachar. O que é zachar? Masculino. Dirtiv, como está escrito, Bederech echad etzu elecha ou beshiva drachim yanusu lefanecha. Então, quando fala das brachot do Am Israel, então está escrito que num caminho os inimigos vão vir até vocês e em 7 eles vão fugir, eles vão se espalhar, querer fugir de vocês. Então, 7 caminhos. Qual a linguagem de masculino ou feminino está escrito aqui? Shiva drachim, de novo Shiva, de novo no masculino está escrito, com 7 caminhos, eles vão fugir. Tá, então está 2-2. Está com 2 provas da Mishnah, que é feminino, uma prova da Mishnah que é feminino, uma prova da Torá que é feminino, e está com uma prova da Mishnah, outra Mishnah que é masculino, e outra prova da Torá que é masculino. Então a gente vai ter que agora decidir. Derech é uma palavra que se conjuga no feminino ou no masculino? Caminho. Aí que está no começo da nossa Mishnah. Aisha niknet bishlushat drachim, né? Está no plural. Esse drachim aí a gente tem que decidir. Então a Gemara não sabe o que fazer. Então o que ela vai falar? Yahi, se é assim, kashu, está difícil, kasher, krai, os psukim, adade, entre si, os psukim estão difíceis. Vekashia, e está difícil, nami, também, matniti na adade, as mishnayot, entre si. Os dois estão difíceis, tanto os psukim, os versículos da Torá, e tanto os mishnayot estão difíceis. Responde a Gemara, Lokasha. Não está nada difícil. A gente vai resolver. O que a gente vai fazer? Hadebe Torá Kai. No primeiro passo que está falando, vocês vão no caminho dela, no feminino. Está falando que caminho? Da Torá. A Torá. Vê Torá e a Torá, quando se fala da Torá, você sempre usa uma linguagem feminina. Dirtiv, como está escrito, Torá Tashem Temimá. A Torá de Deus, ela é temimá, ela é completa. Meshiba Nafesh, ela faz voltar o espírito da pessoa, o ânimo da pessoa. E então a gente vê daqui o que é temimá completa no feminino. Se fosse masculino, se a Torá de Hashem fosse conjugar a palavra Torá com masculino, ia ser tamim. Então temimá é feminino. Nos números, o A no fim fica masculino, mas quando não é número, o A no fim é feminino. Temimá é feminino. Então, se a Torá é feminino e a gente está falando dos caminhos que a pessoa deve ir nela, então está um sujeito oculto aqui, né? Ela está falando da Torá, então usou, e a Torá é feminina, então falou no feminino. Tá bom? Então, por isso que lá a gente usou aquele versículo da Torá no feminino. Katav lá, então escreveu Belashon Nekeva, na linguagem feminina. Tá, no outro lugar, Debemilchama Kai, estava falando de guerra. Que lugar que estava falando de guerra? Está vendo que os inimigos vão vir em um caminho, vão voltar em 7 caminhos. Então está falando de quê? De uma guerra. E daí que está falando de guerra? Kai, de Darko Shelish da Sol Milchama. Quem é que vem e volta? Quem vai fugir? Soldados, homens ou mulheres? Normalmente, Darko Shelish é o normal do... É o jeito dos homens fazerem uma guerra, Lassod Milchama. Vem Darka Shelisha Lassod Milchama. Não é o comum que as mulheres fazem a guerra. Então, já que normalmente os inimigos então vão fugir, que normalmente são homens que vão ser tal. Então usou o Derech, o caminho, qual a linguagem que usou? Estão falando de homens? Usou masculino. Por isso que lá quando falou 7 caminhos, eles vão fugir, quer dizer, os homens. Então usou aqui, foi para o masculino Derech. Katav lá Belashon Zachar. Ou seja, isso aqui a gente já respondeu os 2 versículos da Torá. Um versículo estava falando da Torá por si só, o caminho da Torá, e o caminho da Torá é feminino. E outro versículo estava falando da guerra, e aí o Derech foi masculino. Agora a gente tem que resolver o quê? O que está faltando agora? A contradição da Mishnah. A gente vê uma Mishnah, caminho que está escrito no masculino, e outro, os números foram conjugados no feminino. Então vamos lá. Matnitin adade e lokasha. As Mishnayot entre si também não estão difíceis. Aha delegabei isha kai.
Aqui está falando em relação a mulheres. Em 3 caminhos você casa com uma mulher. Então está falando de como está escrito na Mishnah. Shalosh drachim ha'isha niknet, a mulher é comprada. Então está falando de quem? Da mulher aqui. Então falou na linguagem feminina, shalosh drachim. Tani lá belashon nekivah. Tam lá, como estava falando. Qual que a Mishnah estava falando lá? Que são 7 jeitos. Quem está falando da impureza de Zav, que é uma impureza do homem, que sai do esperma do homem, etc. Esse tipo mais líquido, tipo uma certa doença. Então, lá que está falando do homem, então usou a linguagem masculina. Legabeish kai, já que está tratando do homem, de darko shelish leivadek. Não só isso, né? Na verdade, o homem, a Mishnah, a Gemara frisa mais do que isso, que o caminho, o jeito do homem é leivadek, é fazer essa procura. Será que eu estou incluído dentro desses 7 casos que não é impureza, é por causa de comida, de bebida, de não sei o que? Será que é por isso? Então ele tem que fazer essa bdika, essa verificação. Vem da caixa de Shalibadek, a mulher não faz verificações. Se ela viu sangue, etc., ela tá impura, não tem o que fazer, entendeu? Então, vem da caixa de Shalibadek, de Aishanami Beones Mitama. A mulher também, Beones, sem estar muito, não tem que ter muita desculpa, assim, sem querer, digamos assim, ela também está impura. Se ela viu o sangue, ela vai ter que fazer ficar impura. Então, Nabi Meones Mitama. Tani Lashon Zahar. Então, já que estava falando lá de homem, então ela usou a linguagem de homem, Zahar, falou no masculino, Shiva Drachim, que os 7 jeitos que o homem ele verifica. Tá bom? Então até aqui tá claro. Então qual foi o final da história? Que derer pode ser masculino e pode ser feminino. A palavra derer pode ser masculino e pode ser feminino. Depende de qual é o assunto. Se o assunto está falando de homem, então você vai conjugar o numeral que você vai ser junto do derer, da palavra derer, você vai botar no masculino. Se está falando de alguma coisa de feminina, então você põe no feminino. Então pronto. Então mesmo que a gente achou casos para lá e para cá, a gente resolveu tudo. Ok, então passou mais um ponto aqui da Mishnah. Agora a gente vai para o próximo. Maitama memtet. Está vendo? Vamos ver, você viu que a Gemara ficou um pouco mais larga aqui no, né? Está na primeira linha, na segunda linha ficou mais larga, no final. Maitama, tem uma mem, apóstrofe tet. Então o que significa? Maitama, qual é o motivo? Tani shalosh mishum drachim. Então você quer dizer então que o shalosh, você escreveu mishum drachim. É por causa da palavra drachim, caminhos. Nitni dvarim. Podia ter escrito na Mishnah dvarim, né? 3 coisas. A mulher, com 3 coisas a mulher é comprada. Por que ela falou usou essa palavra de caminhos? Que linguagem é essa de usar caminhos? Dinheiro, anel. Outra coisa. Não, por que usou a palavra drachim e não usou que drachim são caminhos, 3 caminhos, e por que não usou a palavra dvarim? São 3 coisas a mulher era comprada. Então, fala Gemara, fala dvarim, benit nishloshai, aí você vai falar no masculino. Dvarim não tem dúvida que é masculino, você vai escrever no masculino. Responde a Gemara, mishum de kabai lemitnei biah. A Gemara, uma das 3 coisas é o quê? Biá, é a relação. Uma das 3 coisas que o homem, a mulher ela casa, né? É o jeito dela casar. A gente falou, né? Dinheiro, estar, documento e biá, é a relação. Uma dessas 3 coisas faz o casamento, faz o kiddushim. O biá e kreiderer. Quando fala de relação, ela é chamada de derer, de um caminho. A relação é chamada de um caminho. Onde a gente vai ver, a gente vai trazer um passuco. Dirtiv, derer gever be'alma, ken derer isha menaefet. Então esse passuco, ele está em Mishlei, Lamed, capítulo 30 de Mishlei. Então vamos abrir aqui a tradução. Passuco
19, Yutet. Então, Mishlei. Provérbios. Pronto. Mishlei 30. Pasuk 19. O caminho. O caminho de um homem com uma donzela, o caminho de uma mulher adúltera é assim: ela come, limpa, nada fiz de errado. Então, quando a Gemara fala Derech, a Gever, Belma, caminho do homem com a mulher, ela que a Mishlei lá no Provérbios, o rei Salomão estava falando de ter uma relação, ou a relação do homem com uma mulher. Então, qual é a palavra que ele usou para falar o caminho? É a relação? Derech, esse caminho, essa palavra Derech. Então, como relação, a gente sempre fala em essa linguagem de Derech. Então, aqui a Gemara queria falar, tipo, já estava falando de biá, de um relacionamento, relação, então a gente preferiu falar a linguagem de Derech. Tá? Então, isso aqui é a resposta da Gemara. Agora, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Tem três coisas aqui, né? Tem Kesser, dinheiro, estar, documento e a relação. O Gemara está falando que por causa da relação a gente usou essa linguagem de Derech, de caminho. A gente preferia realmente o melhor a falar Dvarim, coisas. Preferiu falar relação por causa do caminhos, porque uma relação entre homem e mulher foi chamada de caminhos pelo rei Salomão em Mishlei, no Provérbios. Tá, então fala Gemara, vamos ver. Atinar biá, tudo bem? Biá, tudo bem. Você me respondeu porque eu escrevi Derech, usar a palavra caminhos. Quer você vestar Ma'ika Lemeimer? Dinheiro, documento, o que você vai falar? Ma'ika Lemeimer, o que você tem para falar em relação a isso? Responde a Gemara, Mishum biá, não, a gente falou por causa da relação mesmo, da relação que tem entre uma mulher, só por causa desse terceira coisa, da biá. Realmente não é por causa do dinheiro e do documento. Vamos ver. Tani talte aturrada. Você escreveu usou essa palavra, deixou dois por causa de um. Tarte é dois em aramaico. Tarte. O dinheiro não era uma palavra apropriada para falar, para usar em relação ao dinheiro. Está dito que três coisas, né, em três caminhos a mulher é comprada. Em dinheiro, estar, documento e biá, relação. Então, para esses dois primeiros não era propício realmente usar essa expressão caminhos. O último sim era propício falar a palavra caminhos. Então, falar Gemara, Betane, Talte, Aturrada, por causa de... Você vai deixar aí, você vai estudar esse verbo para duas palavras, Aturrada por causa da terceira, por causa daquela outra, uma? Não tem lógica. Fala Gemara, Anarnami Tzorer Bianinu. Aquelas outras duas coisas também, o dinheiro é para quê? É para casar. O que simboliza o casamento? É a relação, o homem e a mulher vão viver juntos, vão ter relações, etc. Então, como a relação é algo central no casamento, a relação de homem e mulher é uma relação, né, a relação que vão ficar juntos entre homem e mulher, então isso é a coisa principal no casamento. Então, valeu a pena para Mishnah usar uma expressão que só cabe mesmo entre uma relação entre homem e mulher, porque esse é o principal. O dinheiro, isso que a mulher responde, o dinheiro e o documento também a finalidade é chegar a ter uma relação. Isso, entenderam? Então, por isso que a gente usou essa palavra principal, usou a palavra que realmente combinava mais com a relação entre homem e mulher, que é o Derech, que é o caminho, que o rei Salomão chamou uma relação entre uma mulher de caminho. Tá? Então, ok. Então, vamos continuar.
A gente termina Anarnami, esses também, Tzorech, é uma necessidade de Biani, foi para a finalidade de Biá, de ter uma relação. Vei Baiteima, outra explicação, ó, tá vendo? Esse Aleph, Beit, Aleph, é um Vav, Aleph, Beit, Aleph, é com apóstrofe, que significa assim, Vei Baiteima, se você quiser dizer uma outra explicação. Tá todo mundo lá? Amane, quem é esse? Rabi Shimon. É o Rabi Shimon. Também Reish Shin, Rabi Shimon. Detalhe, como está escrito, Rabi Shimon Omer Mipnei Mator Amra Torah Ki Kahishisha Belo Katav Ki Tilakahishalish. Por que a Torá, quando falou de um casamento, falou quando vai pegar um homem ou uma mulher? Por que não está escrito quando vai ser pega a mulher pelo homem? Mipnei Shedarko Shelish Lechazer Alisha Vem Darka Shelisha Lechazer Alish. Porque é o caminho, olha, usou a expressão caminho. É o caminho natural do homem ir atrás de fazer a Aleishá, ir atrás da mulher, para conquistar, querer casar com ela. Mas não é o comum da mulher ir atrás do homem. Então, como a natureza da coisa é assim, então a Torá preferiu quando quis falar que um homem vai casar com uma mulher, quando vai pegar um homem ou uma mulher. O que quer dizer o homem vai pegar uma mulher? Porque o comum é o homem ir atrás da mulher. E não está escrito na Torá quando será pega a mulher para o homem, que aí ia dar um sentido, não ia enfatizar isso. Então, mas o que acontece? O Rabi Shimon, quando ele usou essa expressão, é o Darko Shelish, é o caminho do homem, assim ele usou a expressão, o caminho do homem. Então, o Gemara está querendo explicar que sim cabe falar aqui tanto pelo dinheiro, tanto que a mulher é casada com dinheiro, com documento, com uma relação, sim cabe a expressão caminhos, com 3 caminhos. O que Rabi Shimon falou que é o caminho do homem, que ele procura a mulher para casar. Então, por causa disso, a Mishnah usou essa expressão de caminho, sim cabe. Não como a primeira resposta, a gente tinha dado uma resposta que caminho tem muito a ver com relação entre homem e mulher. E os outros 2, dinheiro e documento, é porque a finalidade do dinheiro do documento é casar e ter uma relação com a mulher, ter relações com a mulher, com a esposa. Então, isso foi a primeira resposta. Agora a gente falou uma segunda resposta que em certo ponto é boa, porque responde todas as 3, é uma coisa geral. Falar de casamento, que vai ter o casamento entre um homem e uma mulher, sim tem a ver chamar isso de caminho, principalmente na hora de fazer o casamento, que a nossa Mishnah está falando, como se casa. Por quê? Porque realmente é o jeito do homem, é o caminho do homem ir atrás da mulher para casar. O homem que procura a mulher. Isso. Agora ele dá um machal. Ele dá um machal, ele dá um exemplo. Machal e Adam, um exemplo de um homem, Sheidalo Avidato, que ele perdeu perdeu alguma coisa dele. Mi Roselani, quem é que corre atrás de quê? Bala Aveidá, Mechazer ala Aveidato. O cara perdeu a carteira. Quem corre atrás de quem? A carteira corre atrás dele ou ele agora vai tentar achar a carteira que ele perdeu? Então, o Rashi já traz que a mulher é a perda do homem. Como que Deus fez a mulher? Ele tirou uma parte da costela do homem. Então, ele ficou sem. Então, o homem está faltando alguma coisa para ele, quer dizer, um perdido do homem. Então, quem procura quem? A pessoa que perdeu, ela vai procurar a coisa perdida. Então, por isso que o homem, ele procura a mulher. Então, esse é o comum. Então, por isso usou em homenagem a essa frase, que ele falou que é o comum, é o derer, é o caminho, a gente usou na Mishnah essa palavra usou essa expressão caminhos, e não usou dvarim, por exemplo, shalosh dvarim. Tá. Então aqui a gente explicou bem um lugar no nossa Mishnah que está escrito drachim, caminhos, e a gente justificou por que usar a linguagem caminhos e não dvarim, que é algo mais usual, mais geral, mais fácil e fica no masculino, que é sempre assim e tal, etc. Então pergunta a Gemara, agora eu vou te trazer coisas que não tem nada a ver com casamento, homem, mulher, não sei o que lá, e também usou a linguagem de caminhos. Então, por que não usou dvarim, a outra palavra, coisas? Então isso que a Gemara fala. Be'adetnan, bezain, drachim, otkim etazav. Essa mesma Mishnah que a gente falou antes,
7 caminhos, você verifica o zav, essa pessoa impura, 7 caminhos. Caminhos, aqui não tem nada a ver com homem e mulher, aqui é uma coisa que o cara está impuro e tal. Então, por que usou a linguagem de caminhos? Litem Dvarim, fala Agmaraj. Fala que estuda aqui Dvarim. A palavra tem 7 Dvarim na Mishnah. Hata, lá vem ensinar outra coisa também. Tem uma outra frase que a expressão é caminhos. Hata, Hakamash, tá vendo? Tem 3 linhas para terminar a página. Kuf Mem Lamed, tem um apóstrofe aqui, logo no começo da linha. Hakamash, vem ensinar pra gente. De Darka, de Mirla Etera, que é o caminho, é o comum de Mirla Etera, de comida demais, Leatu ele de Zivá, chegar a pessoa a ter Zivá, ter essa impureza. Então, já que é o comum, e usou essa, quando se fala comum em hebraico, derech, é o usual, tal, então é o caminho, então a Mishnah começou a falar Bezain, Drachim, Botkimet Azav, com 7 caminhos se verifica o Zav, esse cara impuro. Vedarká de Mistai, continua o caminho normal de Mistai, de bebida e eterá demais, Leatu ele de Zivá, também chegar a ter essa Zivá, essa impureza, esse tipo de impureza. Ok, então até aqui então a Gemara respondeu também. Tudo bem, então mais uma. A Gemara fala não, ainda não está claro isso aqui. Eu vou te trazer outro. Então pega essa Gemara aqui, pega outra Gemara. O Deus é marrom, preto é diferente, um pouquinho diferente. Tá, então vamos lá. Ve'adetnan, 2 linhas para terminar. Ve'adetnan, e o que está escrito na Mishnah, numa outra Mishnah, Etrog shave leilan begimel drachim, tá vendo? Derech de novo. O etrog, ele é igual às árvores, às frutas, da begimel drachim, em 3 caminhos, 3 coisas. Litem dvarim, escreve dvarim, pergunta a Gemara. Certo? Vamos só explicar um pouquinho o que isso quer dizer. O etrog, ele é uma fruta ou uma verdura? Uma fruta. Então, é mais beleza que um fruto. Mas nas leis sim, tudo bem. Não é que eu quis dizer o seguinte: nas leis tem leis muito específicas em relação quando algo é uma fruta ou algo é uma verdura. Por exemplo, a gente sabe que tem uma lei na Torá, uma fruta que nasce em Israel, nos 3 primeiros anos não pode ser colhida, não pode comer. Tem que esperar 3 anos. No 4º ano, que é o Orevai, primeiros 3 anos chama Orlá. E o Goi pode comer? No 4º ano, ele é o Orevai. Então, o que acontece? Isso não tem verdura. Essa leis não tem verdura. Então, a pergunta é assim, etrog, em relação a isso, por exemplo, ele é parecido com uma fruta ou ele é parecido com uma verdura? Então a Mishnah fala assim, em 3 coisas o etrog ele é parecido ao ilan, vai ser considerado frutas, e aí no final da Mishnah ela vai falar, mishum debain matni seifa belierek bederech echad, e no final a Mishnah vai falar lá que ela aparece com a verdura em uma coisa. Então vai ter algumas coisas que vai ser parecidas com fruta e vai ter uma lei que vai ser igual à verdura. Então etrog é uma exceção, é uma fruta exceção. Tá? Então, tudo bem, mas vamos continuar. Ela fala o seguinte, a pergunta da Gemara aqui ela não está discutindo essa Mishnah. Essa Mishnah ela está em outro lugar, mas ela pega aqui porque está escrito Drachim, também está escrito caminhos e podia ser Dvarim. Então isso que ela vai perguntar. Etrog shave leilan begimel drachim litnei Dvarim. Deveria estar escrito 3 Dvarim, coisas. Responde a Gemara, mishum de baina, já é porque a gente precisa matnei seifa Mishnah no final, escrever no final belierek, a verdura bederech echad. Como a gente queria no final da Mishnah escrever a palavra derech, que em relação à verdura ela é igual em um caminho, então escreveu no começo que ela é igual à árvore, a frutas, em 3 caminhos. Então uma pergunta óbvia, o que eu tenho que perguntar? Seifanami nitem davar. Escreve no final, parece com a verdura em uma coisa, em bedavar errado. O que você me respondeu? Você me respondeu
que já que no final precisava escrever a palavra derer, a Gemara fala, mas como assim? No final escreve também não a palavra derer, escreve davar, que nem a gente queria a todo momento. O que você me responde falando que no final que eu queria escrever? No final também muda. Escreve tudo dvarim, sempre coisas. O etrog, ele parece com a árvore em 3 coisas e com a verdura em uma coisa. Por que caminhos? Não quis falar assim, a gente escreveu caminhos no começo porque a gente escreveu caminhos no fim. A Gemara pergunta assim, e por que não escreve no fim? Coisa também. De vez escrever, o etrog parece com a árvore em 3 caminhos e com a verdura em um caminho. Escreve, o etrog parece com a árvore em 3 coisas e com a verdura em uma coisa. Então fala Gemara, a gente virou a página, está agora na Dav Gimel, está na folha Gimel Amud Aleph, né? Aqui agora. Tá, Makamash Malan, lá vem ensinar outra coisa, também tem uma expressão de caminho que vem ensinar para o etrog, de darkei, que é o caminho normal, é usual de etrog, que é como a verdura. Tem algo que por isso que teve que escrever a verdura, o etrog é parecido com a verdura em um caminho. Por quê? Porque o caminho normal do etrog é igual a verdura o quê? Ma'yerek darko ligadel al kol ma'im, mesmo jeito que verdura ele cresce com todos os tipos de águas, tanto a água que cai, chuva, e tanto que a pessoa tem que irrigar, às vezes precisa. O bichat lekitato isuro. E quando é que você conta o momento de fazer um maser? Isso aqui é uma das coisas que tem diferença entre verdura e árvore. Nós sabemos que nos 7 anos, né, não na Shemitah, no primeiro ano, tem maser, tem 10% da colheita que era dada, e tem várias coisas que eram dadas, né? E que cai pouco coisa tem que deixar por fora. Isso é outra coisa, tudo bem. Então, de qualquer forma, a pergunta é, tem regras de tipos de coisas que eram dadas, tem anos que são dados, uma parte da colheita tem que ser dada para o pobre, e outros anos que a pessoa não se dá aquela parte para o pobre, aquela mesma parte, e outros anos se divide os 6 anos entre até a Shemitah, né, até 7 anos que não se trabalha na terra, em Israel. Nos 6 anos, tem anos que você vai pegar uma parte da colheita e vai dar para o pobre, e tem anos que de vez de dar para o pobre, você vai pegar aquela parte da colheita e vai para Yerushalayim comer, e não se dá para o pobre essa parte, tá? Então, o que separa um ano do outro? Então, é óbvio, né, quando entrando, se não me engano, Rosh Hashanah mesmo separa, mas tem que ver qual é a data que separa, mas de qualquer forma, o fato que separa, a pergunta é se é a hora da colheita ou a hora que forma a flor cai e começa a crescer o fruto. Quer dizer, não é a colheita, é um momento que ela já cresceu o suficiente, que as folhas, a flor já está caindo. Isso na fruta. Na fruta, o que conta é o momento que a flor já sai a flor e começa a aparecer o fruto. Isso é Hanatá, Haritá. Então isso é o momento que conta de que ano ele pertence. Se aquilo aconteceu antes dessa data, ele pertence a esse ano e você tem que dar para o pobre. Se foi depois da data que separa, você tem que levar, não é dar para o pobre, você vai dar para Yerushalayim. Então o que vai separar? Então vai ter diferença entre verdura na hora da colheita, e o etrog, nisso também vai ser na hora da colheita, não vai ser igual às frutas. Então isso que está dizendo na Gemara, Bishaat, Lekitato, no momento que você colhe, e Surô, é o maser, é a parte de 10% que se dá, o que vale a hora da colheita. Por quê? Porque ele tem algo em comum com as verduras. O que ele tem algo em comum? Ele precisa de ser irrigado que nem verdura, não é? Tem que cuidar bastante, tem chuva, mas também tem que botar água lá, e não é só esperar a chuva cair como outras frutas que eram. Por isso que ele saiu, em relação a isso, saiu do grupo das frutas, e ele entrou no grupo das verduras em relação a isso, que vai ser contado em que ano ele pertence pelo momento da colheita. Tá? Então, fala Gemara, de novo. Ma'yerek darko, está na segunda linha. Ma'yerek, do mesmo jeito que Yerek. O que é Yerek? Verdura.
Darkol e gadel, ele é comum crescer al kol maim, a todo tipo de água, quer dizer que precisa também água artificial, botar água lá, ou cair a chuva. O bishat de kitato isuro, no momento que se colhe, você tira, é o que conta para os 10, para dar o macer, ou 10%. A fetrog, sintetrog, darkol e gadel al kol maim, também é o comum de crescer al kol maim, com todos os tipos de água. O bishat le kitato, e no momento que você colhe, isso é o que conta para falar que ano que ele está do Maaser. Ponto. Então, a Gemara, resumindo o que a Gemara falou aqui, ela chegou e falou assim, que o comum, já que por que usou a palavra derer, caminho, que caminho dá uma linguagem de comum, é o usual, e na Mishnah do Etrog, porque a gente queria usar essa expressão em relação que ele tem a ver, ele é comum, o jeito da água, de ele absorver água, de irrigar, do mesmo jeito que a verdura. Então, já que usou isso, usou também no começo da Mishnah, que a Etrog parece com a árvore em três caminhos. Tá bom? Então, vamos deixar aqui, tá bom? Até aqui a gente parou. Não corta ali.